Salve, salve, meu povo! Para você que não me conhece, meu nome é Ana Cristina, sejam bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é preparando aqui um café da manhã, bem simples, do jeito que eu gosto. Uma vez eu preparei um café da manhã que nele tinha cuscuz. Eu achei bem engraçado quando uma inscrita perguntou o que era cuscuz. Cuscuz, na realidade, é muito comum aqui no nosso Pernambuco. No Nordeste, muitas pessoas consomem o cuscuz e gostam muito por ser algo assim bem nutritivo, simples de fazer e praticamente todo mundo gosta de cuscuz. Então, nós vamos preparar hoje um cuscuz com ovinho frito. Eu vou rechear ele de uma forma também muito simples. Então, é um cafezinho da manhã simples. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Muitas pessoas gostam de fritar ovo com óleo. Outros gostam de fritar com azeite. Outros com banha de porco. E eu não estou fritando com nenhum desses. Outros fritam apenas com a água. Algo assim bem interessante. Você coloca a água no fogo e depois você coloca o ovo dentro e ele vai fritar dessa forma, só com a água. Eu achei interessante e provei, só que eu não gostei muito assim do sabor, mas é bem saudável. Então, o que eu estou fazendo para preparar meus alimentos, quando utiliza frituras, eu mesmo preparo a manteiga de coco. Então, como tem muito coco no sítio Santa Terezinha, então eu mesmo tiro o coco e tiro aquela casca escura e passo no liquidificador com água do próprio coco, coloco em uma garrafa PET e deixo emborcada em um lugar reservado, escurinho lá, durante 48 horas. Aí depois eu vou lá e viro aquela água que sobe, né? E fica lá a manteiga. Então, aquela manteiga, aquele que sobra branco, é o que eu vou utilizar para fazer as frituras. Então, eu já tenho preparado essa manteiga e vou mostrar como eu preparo para vocês verem, tá bom? Então, deixa eu preparar logo o cuscuz. Só peço que vocês deixem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal. Então, aqui eu vou colocar água na cuscuzeira. Dessa quantidade aqui, já vai um pouquinho. Aí, coloco aqui. E aqui eu vou colocar o cuscuz. Vou levar agora a cuscuzeira até o fogo. O tamanho dessa tampa. Então, vou lavar minhas mãos para preparar a massa do cuscuz. Então, aqui eu tenho a massa de cuscuz, vou colocar aqui. Existem várias marcas de cuscuz, então você vai escolher a marca que você achar ideal, tá certo? Existe flocão. Então, como vai ser um cuscuz pequeno, pouquinha coisa, aí vai colocar só esse. Aí eu coloco uma pitada de sal. No caso é só a gosto, não precisa de muito sal, tá certo? Então eu coloquei o sal, aqui uma pitadinha de sal. E vou colocar um pouquinho de água. Tem que ir adicionando aos poucos. Aí alguém pode dizer, pra que quem é que quer aprender a fazer cuscuz? E a gente aqui, pra gente é muito fácil, mas tem gente que não sabe fazer, né? E o meu é desse estilo aqui, um simplesinho com um recheio. No final eu coloco o recheio, tá? Aí aqui, ó, a massa já não está ainda tão no ponto.
Aí eu coloco mais um pouquinho de água. E vou mexendo, mexe. Depois eu deixo descansando um pouquinho, coberto com um pano. Aí levo a cuscuzeira. É sem mistério o cuscuz. Eita, minha gente, que prato engraçado vai ser esse, hein? Simples e muito gostoso. Qualquer um faz, barato que só. Não chega nem a R$3 uma massa de cuscuz. Que na realidade é massa de milho, né? Que você vai encontrar flocão de milho no supermercado. Aqui a minha massa já está pronta, vê como ela fica. Tá bem macia e bem umedecida. Eu vou molhar só mais um pouquinho, porque o fogão a lenha normalmente ele demora um pouco para esquentar, que a panela de barro demora um pouco para esquentar. Mas também quando ela esquenta, minha gente, fica pegando fogo. Pronto, aqui eu vou cobrir. Está bem coberto a minha massa de cuscuz. Daqui a pouco eu trago aqui para a cuscuzeira. Aí eu vou colocar aqui a massa. E por cima eu vou rechear com um simples queijo de coalho. Aí aqui eu vou tirar a água do coco. Aí quando eu tirar a água do coco, eu vou colocar na peneira aqui. Aí aqui eu vou tirar a água de coco, que está sendo já coada. Aqui eu tenho que tirar essa água toda. Eu não consigo tirar, abrir assim mais. Agora aqui tem pessoas que já abrem o coco numa prática tão grande e sai já a água com um coco e tudo. Mas minhas mãos são meio fraquinhas para fazer isso. Aí eu tiro assim a água do coco até sair a última gota. Deixa eu ver se a água já está fervendo. Acabou. Aí eu vou quebrar aqui o coco. Aqui está a água do coco, é água de 3 cocos, que eu retirei e vou cortar agora os cocos. Lembrando que essa manteiga de coco, ela não vai ao fogo, né? Ela simplesmente é passada no liquidificador com água de coco, coada, transferida esse líquido para uma garrafa PET. Depois deixa ela emborcada em um recipiente. E com 48 horas, você tira, desvira a garrafa e aquele líquido que fica, você descarta. Aí você vai pegar só aquela parte que tá bem cremosa, que é a manteiga. Aí você reserva na geladeira, não pode esquecer de reservar na geladeira, senão estraga. Também não fica muito tempo na geladeira, não. Você vai observar se ela vai estar boa. Quando você abrir, você dá para perceber se ela está boa de ser consumida. Aí eu vou colocar assim. Para não ficar bolinhos, é ideal você passar logo a mão, para depois colocar aqui. Deixa eu contar uma história para vocês. Eita. A minha mãe sempre que fazia cuscuz, ela fazia em cima
do cuscuz ela colocava tipo uma cruz, ela fazia com o dedo uma cruzinha. Aí as pessoas, né, que antigamente eles tinham algumas teorias, algumas coisas assim que eles aprendiam e eles seguiam. Aí ela foi para São Paulo fazer uma viagem. Aí ficou só meu pai, Germano, Irã e eu. E minha irmã Urbana. Aí, quando ela chegou em São Paulo, aí eu não sabia cozinhar, eu era bem novinha. Aí eu fui tentar fazer um cuscuz. Só que eu coloquei água demais na cuscuzeira, então demorou bastante para o cuscuz ficar bom. Então passou, acho que questão de hora lá e nada do cuscuz ficar bom. E eu não entendia. A Irã era bem novinho, meu irmão Irã. Aí ele chegou perto de mim e disse: Ana, toda mãe toda vez colocava uma cruz, fazia uma cruz no cuscuz. Colocasse essa cruz. Aí eu disse: eu não lembrei não, Irã, de colocar essa cruz. A Irã era bem novinho, ele disse: também também tu não colocou a cruz, o cão entrou no cuscuz. Tu não colocou a cruz, o cão entrou no cuscuz. Aí por isso que o cuscuz não cozinhou. Mas minha gente, ele era muito engraçado. Mas eu sinto muita falta de Irã, porque fazia rir muito, sabe? Fica só a saudade, né? E aquele vazio. Aí ele dizia: pois não vai cozinhar esse cuscuz não, que tu não fizesse essa cruz. Só que não era isso, era eu que tinha colocado água demais no cuscuzeiro, que eu não sabia cozinhar. Então eu fui preparar esse cuscuz. Mãe tinha deixado uma senhora para cuidar da gente. Só que eu inventei de preparar esse cuscuz. Eu acho que ela tinha ido visitar o irmão dela, ou era a filha, a minha irmã. Então aqui eu vou rechear, colocando queijo por cima do cuscuz. Queijo de coalho. Você coloca o queijo a seu gosto. Eu gosto assim grossinho, porque ele derrete e fica bem gostoso. Aí nessa outra boca de fogão, eu já vou preparando o ovo. Colocar aqui na vasilha. Aí eu pego a manteiga de coco ou o óleo de coco. Um dos dois é muito saudável. E vou colocar aqui. Aí quando derreter eu coloco o ovo para ser frito. A manteiga de coco, ela deixa um sabor muito gostoso no ovo. É uma delícia. Eu acho muito gostoso. Então, aqui são as cascas que eu estou tirando do coco. Aqui essa parte do coco eu não jogo fora. Eu tenho duas opções, ou dar para minhas galinhas ou fazer uma cocadinha com esse aqui. Então eu faço uma cocadinha. Aí daqui eu vou lavar, né, porque ele fica com esse pozinho.
e trazer aqui para água de coco, bater e colocar na garrafa como eu falei. Não esquecer que depois de bater no liquidificador pode coar em uma peneira igual essa. Aqui eu tirei a casca, ficou alguns pedacinhos pequenos, mas eu vou retirar um pouquinho. Vou lavar para misturar com água de coco. E aqui eu vou fazer uma cocadinha, porque, como eu falei, né, eu não perco nada, eu aproveito tudo. Até a casca. Aí aqui eu vou pulsar água de coco com o coco. Depois eu passo ele triturando todo para depois coar. Então, após passar no liquidificador, ele fica assim. Aí vamos coar. Tem que espremer aqui bastante para sair todo o líquido. Essa parte que sobrar aqui a gente vai reutilizar ou para fazer uma cocadinha ou alguma coisa, colocar em um peixe. Essa água aqui é a que vai para a garrafa PET, que vai ser transformada em óleo ou na manteiga. Aí tem que espremer bastante. Aí com um paninho de prato bem limpinho, você pode colocar e torcer. Aí você vai ter mais líquido do que com a peneira. Então, dos 3 cocos, eu só consegui extrair essa quantidade de líquido aqui. Mas se for mais cocos, consegue extrair muito mais. Olha só. A quantidade com 3 cocos, muito pouco. Mas aqui é só uma demonstração, né? Com minha irmã fizemos com 16 cocos, então deu bastante. E eu guardo assim, coloco dentro de um xicrão assim. E deixo guardado, armazenado em um local escurinho, lá no armário. Aí quando for com 48 horas, vai estar a parte de cima. Eu vou mostrar para vocês depois. Para não perder o restinho do coco, já estou aqui fazendo uma cocada. Para quem gosta de cocada, é uma cocada com pouquíssimo açúcar, só para pegar uma pitadinha de vez em quando de sobremesa, tá bom? Então, para cortar o coco, aí ele solta mais. Deixar ali um pouquinho para ele soltar. E se você tiver uma forma de tirar esse miolo do coco,
mais fácil, me ensine aí, minha gente, que eu sofro muito para tirar o miolo do coco. Aqui já serve de lenha também, viu? Já vai para o fogo. E chega o fogo sobe, que é uma lenha muito boa. Eu não perco nada, minha gente, nem o quengo do coco. Até ele é reaproveitável, ele vai para serve como lenha. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os inscritos que assistem os vídeos, que comenta, que curte, que compartilha. Para você que não é inscrito, que apenas segue o canal. Para você que nunca assistiu meus vídeos, mas se deparou com esse vídeo, um abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas que estão interagindo, compartilhando, ou comentando, ou só assistindo, curtindo, que é uma forma de fortalecer o canal, né? Deixa eu mostrar a vocês a lenha que eu fiz. Aqui o sol bate um pouquinho agora à tarde. Deixa eu mostrar para vocês a lenha que eu fiz com essa parte do coco, que eu chamo de quengo. Como é que você chama? É a casca, né, do coco. Olha só onde ela está aqui, tá vendo? Reaproveitando tudo, tudo. É a minha lenha. Aí aqui fica no armário, guardado durante 48 horas. Então, depois é só tirar a tampa embaixo, aí descarta essa água e essa aqui é a manteiga. Aí eu fiz nessa quantidade de 3 cocos, por isso que tá essa quantidade assim pequena. Mas quanto mais acrescentar a quantidade de cocos, mais você vai ter manteiga ou óleo. E aqui é o que eu já tenho, que eu consumo na geladeira, olha. Já tá essa quantidade, bem pouquinho. Foi feito com 16 cocos. Aí deu essa quantidade, dessa vasilha toda. E esse foi o vídeo de hoje, aqui no Fogão a Lenha. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. E em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Este versículo, ele é um incentivo para os cristãos manterem a alegria e a esperança em Deus, mesmo em momentos de dificuldade, sendo pacientes e perseverantes na oração.